Se tem uma coisa que eu já vi muito, é documentário de punk rock. E quando eu comecei a ver o trailer dessa série, a primeira coisa que me chamou a atenção foi de quem foi a ideia de botar essas pessoas nesse sofá de couro, esse ambiente de hamburgueria da Vila Madalena. Hoje eu vou reagir à série documental Punk, que tá na Globoplay. Iggy Pop. Bom, de cara eu já saquei de quem foi essa ideia, e foi do Iggy Pop, e talvez essa seja uma das coisas mais legais dessa série. Ele é produtor executivo e dá pra ver que tem o dedo dele ali em muitos aspectos. Pra começar, a série pretende explicar o que é o punk rock e contar a história, assim como outros milhares de documentários já fizeram. E eles não trazem nada de novo. Mas é sempre legal rever os personagens que a gente já é apaixonado e ver eles envelhecendo. Para quem curte, quem é aficionado pelo gênero, é sempre legal rever essas pessoas. E como o Iggy Pop é produtor executivo, dá um gostinho também, porque principalmente o começo da história tem muito a ver com ele. A série tem 4 episódios, eu vou tentar dissecar cada um deles, porque ela começa super bem e termina um desastre. O começo segue exatamente a cartilha do livro Mate-me, por favor, que um monte de documentário já fez. Então eles começam lá, inclusive, com o próprio Iggy Pop, contando que aquele som agressivo surgiu em Detroit, até chegar a Nova York. Por ser uma série, é legal, porque eles conseguem contar de maneira bastante minuciosa, né? Você tem mais tempo. Normalmente essas histórias são explicadas em filmes. Então, ter uma série já é legal, porque a gente consegue ouvir mais sobre o assunto. E aí, o que eles optam em fazer é passar o primeiro episódio contando a história da parte americana e o segundo episódio da parte britânica da história. O primeiro episódio é super legal, com um monte de cena que a gente já viu e ouvindo as bandas que todo mundo já sabe ali, pra quem já é iniciado no punk rock. Ele vai contar a mesma coisa que vários documentários já fizeram, mas é sempre uma maneira de atualizar e trazer algum gostinho novo pra história. E essa é uma questão que eu achei que eles estavam com a faca e o queijo na mão e não acertaram, que é justamente atualizar a história, atualizar essa história para 2020. E ainda falando do aspecto cinematográfico, uma das coisas que eu achei mais legal que eles conseguiram inventar, além do visual de hamburgueria da Vila Madalena, é botar esses personagens para ouvir suas próprias músicas. E é legal ver as capas dos discos, eles botando os discos, esse mise-en-scène eu achei super legal. Eles fazendo umas caretas enquanto ouvem as próprias músicas ou as músicas dos outros e podendo comentar. Isso é legal de você ter mais tempo, ter mais espaço para contar as histórias, você pode explorar de uma outra maneira. E outra coisa que eu achei interessante também é que o ritmo do documentário, ele não é tão frenético quanto o ritmo dos documentários de punk rock costumam ser. Ele tem uma cadência mais tranquila. Claro que ele tem alguns clipes bastante acelerados ali. Em muitos momentos ele baixa bem a bola. Isso eu achei bem legal. Talvez fosse para combinar com o visual do sofá de couro, eu acho. E aí ele vai pra parte britânica no segundo episódio, o que é demais porque o Johnny Lydon, ou Johnny Rotten, sempre rouba a cena e se destaca como o personagem mais engraçado, mais divertido, porque é o que ele sabe fazer e sempre soube, que é ser um cara escroto e acabar com qualquer festa. I've learned that telling the truth is a very good way of life. Tem uma coisa que documentário serve pra irritar as pessoas, e nisso o Johnny Rotten é muito bom. A partir do terceiro episódio é que a coisa desanda e fica um horror. O que eles tentam fazer é, quando eles começam a contar a história dos anos 80, eles meio que copiam o American Hardcore, que é um outro filme que fala só da cena americana, e aí conta um monte de história desencontrada. Ele tinha um caminho muito mais legal pra fazer, que é justamente atualizar o filme, trazer para aspectos contemporâneos nosso, e não, ele optou por contar uma história meio tintim por tintim. Eles ainda trazem o Ian MacKaye, que tá em todos os documentários de punk rock, e é sempre ótimo, porque ele sempre tem ótimas coisas pra dizer. The world has been in much worse places than it is now. Much, much, much worse. And I believe that right now people are going to respond creatively. Eles começam a falar que a cena começa a ficar muito violenta e eles tinham uma faca e o queijo na mão para falar sobre o Verão do Amor lá que aconteceu em Washington DC e que foi uma ruptura com isso, e eles simplesmente desistem, vão para outro lado. Também achei que eles entraram na cena da Costa Leste ali, falando sobre a cena de Nova York, também deixam pra lá. Enfim, o terceiro episódio é uma confusão danada que eu sinceramente não entendi como que eles foram resolver esse roteiro dessa maneira. Enfim, achei péssimo. E aí a gente vai pro quarto episódio, que também é pior ainda, é um horror.
porque daí a cronologia já se perdeu, eles que já tinham passado dos anos 80, vão para os anos 90, mas aí eles começam a contar a história da Epitaph, que é uma história que começa no final dos anos 80. Tem ainda a presença da Kathleen Hanna, que podia trazer um aspecto super legal, que é trazer o feminismo e como o punk rock também teve esse grito feminino que ecoa até hoje, mas aí também eles não usam bem a Kathleen Hanna. Pra piorar tudo, acho que eles escolhem os piores personagens da década de 90, o Noodles do Offspring, que não tem nada pra dizer, o vocalista do Pennywise também, que não sei o que tá fazendo ali, e as pessoas que poderiam falar coisas legais ali não estão no documentário. Logo, esse documentário produzido pelo Iggy Pop, que poderia chamar quem eles quisessem. Enfim, destruir a série, né? Mas é porque realmente eu acho que eles se perdem no roteiro e fico com uma angústia, assim, porque seria tão legal atualizar esse tema. A gente tem tanta coisa pra falar sobre do it yourself, sobre o que isso reverbera até hoje, sobre emancipação feminina, falando do Riot Girl, e mesmo as conclusões ali também não conseguem trazer pra hoje em dia. Em tanto filme bom feito nesse sentido, vendendo um pouco o meu peixe aqui, eu tive a chance de trabalhar com dois dos maiores documentaristas de punk rock da história. Um é o Don Letts, que eu fiz o Supersonic Sound. Ele é simplesmente o cara que fez o primeiro documentário de punk rock da história, que é o Punk Rock Movie, que ele gravou em Super 8 lá no 76. E ele sim tem um filme muito legal pra você ver, que é o Punk Attitude, que já até vendeu o DVD na loja americana há muitos anos atrás, mas é um filme conciso e que conta exatamente a mesma história dessa série, só que de uma maneira melhor. E outro cara que eu tive também a sorte de trabalhar foi o Gillian Temple, que era o cara que fazia os filmes do Sex Pistols, fez O Lixo e a Fúria, ele fez a biografia do Joe Strummer, enfim, ele veio filmar no Brasil há uns anos atrás, e a gente fez um filme chamado Rio 50 Graus, eu fui assistente de direção. E pra que eu tô dizendo isso? Pra dizer que em tantos filmes de punk rock já feitos na história, essa série, apesar do Iggy Pop, que eu gosto muito, ser o produtor, ser o mentor, ela fica devendo bastante, viu? Principalmente pra atualizar e dar contexto, um contexto mais atual do que foi isso e principalmente qual foi o legado que isso deixou. Enfim, eu vou deixar uma lista aqui embaixo com a descrição de alguns filmes que eu acho que você poderia ver. Desculpa se eu fui muito específico, se você não é iniciado no punk rock, eu te recomendo a ver os 2 primeiros episódios e tá mais do que bom. Se você curte, talvez a gente possa começar uma discussão aqui nos comentários e se você gostou, se você não gostou, a gente pode debater um pouco. É isso aí, até o próximo Rafa Reage.